A verdade ou a melhor versão? O que você prefere? Vamos citar uma realidade e focar no seu contexto. Por um jornalismo menos conclusivo e mais reflexivo, está entrando no ar o Estúdio Contexto. Olá, entrando no ar, podcast 06 do Estúdio Contexto, sempre com o apoio da Valve Áudio e Vídeo do Vitor Lemes. A nossa pausa foi um pouco maior neste período entre o lançamento do podcast 05, que foi no mês de julho, e este de agora, por conta de preservarmos ainda mais a nossa saúde com o aumento de casos de Covid. Eu digo ainda mais porque aqui no estúdio da Valve, onde nós gravamos o Estúdio Contexto, eu, a Silvana Gonçalves, o Ledaros e o nosso convidado de cada programa, todos nós ficamos isolados em cabines com divisórias e vidros que nos separam, atendendo a todos os protocolos possíveis de distanciamento social. Mas estamos de volta, todos bem, graças a Deus, e eu espero que você que nos acompanha, os seus amigos, os seus familiares também estejam bem. Lembrando que os nossos podcasts ficam disponíveis no YouTube para você ouvir a hora que quiser. Inscreva-se lá no canal Estúdio Contexto, ative o sininho para receber as notificações dos programas. Nós também estamos no Facebook, no Instagram é Estúdio_Contexto, onde postamos lá os depoimentos dos nossos entrevistados. Bom, Silvana Gonçalves, tudo bem? Tudo certo. Ledaros? Oi, tudo bem, vocês? Tudo tranquilo, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a psicanalista Suzy Trintinaglia. Tudo bem, Suzy? Oi, tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, vamos em frente então. Quem ama, não abusa. Bom, neste final de semana, gente, eu aproveitei para assistir a segunda temporada de Dirty John. É uma série disponível na Netflix, que traz histórias de relacionamentos abusivos que ocorreram nos Estados Unidos. Cada temporada traz um caso baseado em fatos reais. Nesta segunda temporada, a história teve grande repercussão nos Estados Unidos nos anos 80 e envolve uma dona de casa super dedicada ao marido, que abre mão da sua vida para atender às ambições profissionais dele. Ela tem um estilo, até então, de uma mulher mais vulnerável, carente, que casa cedo, muito jovem, até porque o casamento foi nos anos 60 e eles têm 4 filhos, ela fica 16 anos com ele, e ele um cara sempre muito arrogante, egoísta, egocêntrico, um narcisista, sociopata, um crápula, enfim. E quando ele... Não, mas assistam, depois vocês tiram as conclusões de vocês. Eu estou tirando a minha aqui, logicamente, né? Quando ele consegue alavancar a carreira de advogado com a ajuda, a parceria e o apoio dela, ele simplesmente começa a descartá-la como se fosse lixo, passando a ter um comportamento ainda pior, culminando num caso com a secretária com quem ele se casa depois. É o retrato de um romance que deu muito errado para a dona de casa, mãe, esposa fiel e dedicada, que fica completamente obcecada pelo marido, negando a separação, descontrolada emocionalmente, enfrentando um divórcio litigioso dos mais terríveis, sem amparo de praticamente ninguém, mas que também revela a personalidade submissa dela, inclusive com indícios de já ser oprimida pelos pais. E o que eu achei mais interessante na série é que o espectador se vê diante de uma reflexão sobre os motivos pelos quais ela, eu vou dar spoiler, mas é que a história é verídica, ela acaba matando o casal, o ex-marido e a atual mulher dele. A obsessão dela e o desejo de vingança a levam a perder o controle da sua própria vida, a se anular e até mesmo esquecer dos filhos que ela tanto ama. Este é um caso muito conhecido nos Estados Unidos e a série deixa que o espectador tire sua conclusão. Ou seja, ela foi uma assassina impiedosa ou já havia sido assassinada em vida, por dentro, no seu íntimo, pelo próprio marido, tendo sido inclusive motivada por ele a cometer um crime. É uma questão.
Sil. Enquanto a Gabriela falava sobre ser aniquilada internamente, né? Porque Essa é a palavra boa. É, o que aconteceu de fato, né? E é uma história real, né? E como tantas outras que a gente vê por aqui, e no Brasil a gente tem um índice terrível de morte de mulheres, de feminicídios, né? A cada 2 horas morre uma mulher, né? E tudo isso começa em relações abusivas, né? Porque esse é um ciclo do abuso, né? E até que ponto esse abuso ele está relacionado apenas a questões psicológicas daquele ser, que daí a nossa convidada vai nos esclarecer, ou quanto a um conjunto sociológico, um conjunto social de construção do machismo, né? Da questão da desigualdade de gênero. Então, é bem complexo a gente olhar para um caso específico, ver que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil e que os nossos direitos eles foram garantidos há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo que a gente teve uma lei da Maria da Penha, que foi em 2006, e em 2015 que a gente foi reconhecida a lei do feminicídio, né? Então, a gente tem poucos instrumentos de combate a esse tipo de situação e muito menos um olhar para as relações abusivas, que acabam em tragédias como essa que a Gabriela citou, né? E, normalmente, né, comumente, a mulher como vítima. Né? Esse é um caso, digamos assim, extraordinário, mas que acontece. Sim, que é o caso que a mulher acaba matando o marido. Exatamente. O abusador. O abusador. Por a situação psicológica, o sofrimento psicológico daquela mulher, o que não justifica, a gente sabe, a violência não se justifica, o crime não se justifica, leva a cometer um ato desvairado, né? Que é o aniquilamento do seu ser, né? Uhum. É uma dor intensa que a gente sente que o personagem teve, que as pessoas também sentem. Ledaros, tuas considerações iniciais, depois eu passo a palavra para Suzy. Bom, essa introdução trata de uma narrativa dos anos 60, né? Então, obviamente que é numa época em que esse tipo de situação me parece que era muito ainda mais presente do que é hoje, né? Evolui até os anos 80 depois, O assassinato acontece nos anos 80. Isso, nos anos 80, o divórcio também, tudo. Pois é, mas o início da relação... Anos 60. Anos 60, então Sim. É de uma época em que o machismo, toda essa coisa dos papéis, assim... Da mulher perfeita. Da mulher perfeita em casa, né? Esperando pro marido, tal, enquanto o marido faz carreira, né? Isso é uma realidade que hoje eu acredito e quero acreditar que já está em fase de superação, assim, né? A gente vê, claro que, evidentemente, isso ainda acontece, né? Nos dias atuais, mas cada vez menos, né? Então, eu acho que é o tipo de história que é bacana de se colocar, de se produzir, né? Até para se relembrar esse tipo de situação e para dizer, olha, isso aqui não rola mais, né? Isso aqui não é por aí, né? Evidentemente que o fato dela ter assassinado o marido e a sua nova esposa dá um caráter extremamente polêmico para a história, porque vai ter sempre gente que vai dizer que, ele mereceu, tal... Né? Mas eu acho que, evidentemente, que o crime, né, a matar alguém, cometer um homicídio, não se justifica por medida nenhuma, né? Assim, né? Mas essa anulação pela qual ela passou, né? Isso aí realmente era extremamente comum, né, nessa época e quero crer que esteja diminuindo, né? Pois é, eu vou passar a palavra para Suzy Trintinaglia, psicanalista, porque assim, né, Suzy, o Lê fez uma colocação em relação até ao comportamento das mulheres, a questão da submissão, da anulação, e talvez num número menor de mulheres, isso ainda acontece. Da mulher se anular em função de uma pessoa e talvez ela nem perceba no início da relação que ela está num relacionamento abusivo. Qual é a tua reflexão inicial nesse sentido? Depois lá a gente fala mais do feminicídio. Sim, eu acho que é exatamente isso. Existe um padrão que vem se repetindo há muito tempo. Só que hoje a gente está olhando um pouco mais. E assumir isso é assumir que se falhou como pai, como mãe, é assumir que eu fiz uma escolha de um marido que me faz eu me sentir um nada, né? Então a gente nega.
porque até em nível de sociedade, porque se a sociedade se dá conta que está acontecendo isso, ela tem também que tomar providências, ela tem que batalhar, né? Até como uma questão ética, humanitária, ela tem que batalhar para que isso não aconteça mais na nossa sociedade, né? Independente se seja com a mulher, né? Eu digo a violência, mas nós temos uma desvantagem com relação aos homens. Eles sempre serão mais fortes, né, na questão física. Uhum. Eles geralmente são maiores. Com certeza tem as exceções, né? Claro. Mas normalmente eles vão conseguir imobilizar. Fisicamente? Fisicamente, eu estou falando. Mais fortes, exato, fisicamente. Mais altos, mais fortes. E eles já têm uma história de agressão. Essa pessoa, este homem que vai cometer algum tipo de abuso. Agora nós estamos falando, então, dos abusos físicos, chegando, então, às vias de fato, né? Uhum. Ele sempre vai ter uma vantagem física e emocional. Porque uma pessoa, como foi a nossa introdução, né? Quem abusa não ama, ou quem abusa mata, né? Pode matar. Seria manipulação, na verdade, né? Onde a pessoa, sim, as informações são distorcidas, né? Então, sim, o cara que oprime, ou até a mulher, enfim, que é na posição de opressora, ela faz um jogo ali psicológico com o outro, né? Intimidando o outro. Sabe, em doses homeopáticas que às vezes tu não tá sentindo aquilo, mas tá acontecendo o abuso silencioso. Sim, sim. Tem o abuso silencioso emocional. Uhum. Quando ela tá te dizendo assim, tá dizendo pro marido, olha, a gente precisa conversar, eu não tô me sentindo bem nisso, não tô me sentindo, eu tô achando que tu tá muito aquilo, e ele simplesmente vira as costas e vai embora, e vai para a televisão, ou vai para o banho, ou vai ler, isso é um abuso silencioso, porque ele está deixando ela absolutamente desamparada naquele momento. E o desamparo pode ser de uma mãe para um filho, pode ser de um professor para um aluno. O desamparo, quando ele acontece, ele justamente traz consigo essa marca da violência, que não é física, mas é emocional, psicológica, uma vez que é silenciosa. Tanto que é bem interessante o que a Suzy coloca, porque tem uma desembargadora que agora eu não me recordo o nome, de Santa Catarina, e que ela fala que é um ciclo de violência e que começa com essa violência silenciosa. Né? Sim, ela tem um ciclo, é verdade. Que seria, então, estaria envolvida a humilhação, né, da vítima, a relação de poder e hierarquia, até chegar às vias de fato da violência e, consequentemente, da morte da vítima. Isso. E a propósito sobre a lei, né, de 2015... ela foi muito importante porque foi incluído as agressões físicas, psicológicas e verbais. Aí ficou um pouco mais completinha, né? Mas há muito pouco tempo, realmente, a gente está olhando para isso. E como eu comecei contextualizando, isso acontece há muito tempo. Sim. Mas agora está ficando um pouco mais possível, porque tem as ameaças também dos homens. E a mãe, a sogra, quem é que vai falar? Quem é que vai se meter, né? Bem delicado. A lei que a Suzy está falando é a lei do feminicídio, de 2015. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É interessante, né, Suzy? A gente estava aqui comentando, né, sobre essa questão do abuso psicológico, que às vezes ele é tão violento. Claro, é muito difícil a gente falar aqui, né, da dor física que uma mulher
sente quando ela sofre algum tipo de violência física, enfim, é desagradável até a gente imaginar isso, né? Mas a violência psicológica, ela fere muito também. Muito. Muito, ela destroça a pessoa. É uma nota musical que vai sendo tocada ininterruptamente Perfeito. e aquilo marca muito mais, né, se é que podemos falar assim, marca muito mais do que uma agressão física. Não deveria haver nenhum abuso, né? Mas só para a gente ver o peso que tem, tu escutares, talvez desde criança. Tu comentaste lá do filme que a protagonista, ela da era... série, né? Isso. Sim. Ela mostrava mais ou menos algumas cenas da série, a relação que ela tinha com o pai e com a mãe super opressores com ela. Nossa! Isso aí. Então, veja que ela já repete a escolha dela, escolhendo esse cara narcisista. Interessante. Que mesmo que conscientemente ela não soubesse, o inconsciente dela disse, ó, vai ali que isso é familiar. Entendi. É desagradável, é desconfortável, vai ser dolorido, tu vai sofrer, mas é conhecido da tua história de vida. Que esse coisa ciclo, louca. Esse ciclo explica muito, né, Suzy? Assim, tanto do lado da mulher quanto do homem, Sem né? dúvida. Porque o homem também aprende, né, entre aspas, aquele papel de ser o provedor, de ser quem decide, de ser quem dá as cartas, de ser né? machista, inclusive. Não, a postura em si já é machista, né? Então isso acontece, eu vejo assim que muito desses crimes, dessas agressões que acontecem, eu acho que tem muito a ver com isso, né? São de pessoas, de homens que tiveram uma criação extremamente machista e quando se deparam com uma situação em que a mulher começa a dizer, não, eu não quero mais isso, ou eu quero diferente, ou eu quero uma relação diferente, né? Ou então, o que acontece também muito, né? Assim, começa a relação, no começo é tudo flores, tudo maravilhoso, aí os conflitos começam a aparecer, né? E a mulher resolve... A realidade começa a aparecer, né? E a mulher resolve cair fora da relação, né? E muitos desses homens não aceitam isso, né? Não. Porque eles tomam isso como uma agressão à honra deles, Exatamente. né? Aquele conceito antigo, né? De defender a minha honra, né? Imagina uma mulher me deixar. E de vazio, porque vai ficar um vazio. E ele não suporta o vazio. Então, se é para ele ficar no vazio, ele mata ela. Ele mata ela. Tem um dado também bem interessante do Anuário Brasileiro de 2019, foi publicado em São Paulo, que 88,8% dessas mortes que acontecem são por companheiros ou ex-companheiros que não aceitam a separação ou rompimento, que é exatamente isso que eles estão falando. Agora, Suzy, me ocorreu aqui uma questão, é que são muitas questões, a gente não vai conseguir desenvolver todas num programa só. Mas, assim, a questão, assim, do comportamento, então, desses homens. A gente comentou brevemente aqui sobre a questão da família. Muitos casos, e existem várias patologias, né? Muitas. Tem o cara que é narcisista, tem o cara que é sociopata, tem o cara que é psicopata, tem o cara que é borderline. Então, são várias patologias. Essas patologias, elas estão relacionadas com as vivências da pessoa na infância? Sim. Algumas delas? Sim e não. Sim e não. Porque a gente não pode esquecer que tem toda uma carga genética hereditária, né? O que eu sempre costumo dizer é que se tu traz uma característica ruim, vamos colocar uma coisa ruim. Sim. E tu chega num ambiente onde o ambiente é amoroso, onde é um ambiente de diálogo, onde todo mundo respeita todo mundo, aquela característica provavelmente vai ser neutralizada. Agora, se tu chega com uma característica ruim e o ambiente proporcionar que ela se maximize, aí vai vir muito forte. Porque se tu for um bipolar, a gente sabe que tem espectro, né? Se tu for um bipolar 1,
é uma coisa. Se tu for um bipolar 5, é outra, né? Então, é isso que eu quero dizer. Talvez a pessoa venha com algo já hereditário, genético. Sim. Entretanto, ela pode vir e o ambiente fazer com que ela acabe indo para um outro patamar, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente vê que essas pessoas, às vezes, elas não precisam ter uma psicopatologia. É como tu disse, existe o perverso, existe o psicopata, o sociopata, mas às vezes é um cara que realmente sofreu também na infância. Foi rejeitado, não se sentiu amado. Foi meio abandonado. Abandonado, desamparado, teve outros irmãos, não olharam para ele, ele foi o último, não tinha mais nada para dar, a mãe estava deprimida. Então, tem milhares de situações, né? Sim. E tem o cara que faz isso consciente, e ele tem o prazer de fazer isso. Ele tem ele tem uma característica sádica muito importante. Então, o prazer dele é de ver o sofrimento. Nossa, né? Pesado isso. É muito pesado. Aliás, a gente está falando... Porque ele sofreu, isso? Sim, quer dizer, né? ele sofreu. E ele tem prazer em ver o sofrimento. Sim, porque é o que ele conhece, né? Exato, é o que ele conhece, né? E ele repete. E ele repete muitas vezes porque realmente ele fez uma identificação com aquela história, com aquele padrão. E ele acredita que ele está certo, né? E ele faz isso conscientemente, mas ele acredita que é o jeito dele, que é o certo. E aí a gente vai pegar um pouco o que o Lê falou. Tem a questão cultural, né? Tem a questão do machismo, tem que ver como é que aquela família se estruturava, Claro. Se a mulher podia falar, se a mulher não tinha voz, né? Mas para esse homem, a mulher, qualquer mulher, é um objeto. É um objeto de prêmio. posse, exato. Ela é como se fosse um anexo de uma propriedade. E aí ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, se ele quer falar, ele fala. Se ele não quer falar, ele não fala. Se ele quer elogiar, ele elogia. Se ele quiser desmerecer ela na frente das pessoas, ele vai fazer. E especialmente, trazendo de novo o filme... Tu deu o spoiler que ele é narcisista, né? Ele é, muito. Então, tu vê, E ele faz exatamente tudo isso que tu colocou agora, isso, viu? Veja, eu não vi o filme, mas eu vou ter um maior... Ele humilha ela na frente dos outros, sem o menor constrangimento. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Ela já era oprimida, assim, pelos pais. Isso. Então, ela pensa assim, bom, os meus pais faziam isso comigo porque eles me amavam. Então, o meu marido faz isso comigo porque... Ele me ama. Porque ele me ama. E eventualmente, quando tem alguma coisa um pouco mais agressiva, é porque eu fiz alguma coisa. Eu tenho alguma culpa, eu provoquei. Fui eu. Eu não devia ter falado com ele naquele tom, eu não devia ter me ofendido quando ele me disse tal coisa. Então, tem muitas variáveis. Sim. Quando a gente... observa mais de perto tudo isso, né? Poderíamos dizer que são tipos de abusadores. Claro. Suzy, isso eu acho que explica também o porquê de tantas mulheres, né, conviverem com com homens com esse perfil, né, de abusador e não se afastarem deles, né? Não romperem o relacionamento, né? Existe sempre aquela explicação,zinha, né, que, não, mas ele não fez por querer, ou isso, aquilo, e a coisa vai indo, até que chega num ponto que, às vezes, termina no crime, né? No feminicídio. Eu posso citar uma lista de por que as mulheres não saem dessa relação abusiva. Porque nem sei, eu não sei, Suzy, me corrija se eu estou errada, mas... existem situações e casos que a mulher demora para perceber que ela está nessa cilada. Ela nega. Ou nega. Ela sim, nega. Tem um processo de romantização também, né, Suzy? Sim, tem. E ela nunca imaginou, né, que ela ia sair da casa dos pais para entrar numa arapuca, numa armadilha, na cova do leão.
Ela nunca imaginou isso, né? Sim. E, bom, então nós estamos falando dos tipos de abusadores e que vimos que é uma escala, né? Que vai cada vez tomando uma forma mais intensa, né? E mais intermitente, e aí chega no feminicídio. E eu queria chamar a atenção sobre o que é o feminicídio, na verdade. O feminicídio é um assassinato de uma mulher por um homem. E só porque ela é mulher. Que triste. Muito triste. Não é porque ela é profissional, porque ela é mãe, porque ela é boa mãe ou não é boa mãe, é porque ela é mulher. É bem uma questão de gênero. Gênero, e todo um padrão estrutural já da nossa sociedade é de gênero. Então eu vou aproveitar essa tua deixa, que foi perfeita, Suzy, para chamar a Suelen Aires Gonçalves. Ela é socióloga, doutoranda em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e ela nos deu um depoimento muito interessante que vai dar o gancho perfeito com essa fala da Suzy. Vou iniciar pelo primeiro ponto da construção dos papéis de gênero, né? Na perspectiva de como essa sociedade constrói a ideia do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, o que é ser homem na perspectiva de uma construção social seria o homem aquele com maior habilidades para a política, o que estaria na construção da intervenção na vida pública, é aquele que deveria seria o provedor do lar, aquele que tem maior força física, aquele que tem maior capacidade intelectual, na perspectiva de uma construção baseada em desigualdades estruturais do ponto de vista de gênero, que são construções históricas neste contexto. Então, essa ideia, essa construção social feita sobre a ideia de homem é um ponto importante para a gente compreender de que forma essa construção recai na forma de ação quanto à agressividade, assim como também os papéis de gênero construídas na ideia do que é ser mulher. Então, o que é ser mulher é basicamente quase que o oposto do que é ser homem, né? Seria aquela mulher, em vez de forte, a frágil, em vez de ser a pessoa destinada a fazer o debate público da política, como os homens não, seria aquela resguardada aos espaços privados, resguardada aos espaços da casa, dos cuidados com os mais velhos, com as crianças e com esses próprios homens. Seria esta mulher nesta perspectiva da vida privada, seria esta mulher construída na perspectiva dessa fragilidade, que na realidade também é uma construção de um papel de gênero colocado. Mulher essa que quando acessa o mercado de trabalho vai acessar alguns tipos de trabalho que são ditos majoritariamente de mulheres, ou seja, os trabalhos relacionados ao cuidado, relacionados à educação, né? Então, essas construções desses papéis de gênero, como um primeiro ponto da nossa reflexão, contribuem nessa perspectiva de compreender de onde vem essa maior agressividade. Essa agressividade ela pode ser por conta de uma reação a esses papéis de gênero construídos socialmente. Quando esse homem, por exemplo, não se enquadra no que seria esperado de um homem, né, entre aspas, né, o provedor, o homem da vida pública, né, enquanto também esta mulher, como esta mulher está colocada nessa relação, né, se ela está de acordo com esses papéis esperados de submissa, né, ou não. Então, nesse sentido, a gente percebe que a agressividade aparece como uma possibilidade de reação a essa construção de papéis de gênero que são esperados na sociedade desigual do ponto de vista de gênero do nosso país. E aí a gente percebe que essa expectativa sobre esses papéis de gênero podem gerar o fator da agressividade. Aí a gente pode perceber de como isso atua psicologicamente nesses indivíduos
que por não construírem ou não terem essa perspectiva, essa expectativa cumprida, tornam-se seres num processo de reação. E esse processo de reação pode ser a agressividade, pode ser uma forma de mediação de conflitos a partir da violência e não do diálogo e não da tentativa de compreender o outro indivíduo enquanto um ser humano dotado de direitos. Então trouxe esses elementos para a nossa reflexão. A construção dos papéis de gênero a partir de uma perspectiva de desigualdades estruturais de gênero e de como isso pode ser um dos fatores a desencadear o que seria um processo de agressividade, ou seja, uma mediação a partir da violência. É isso, a gente percebe, ela é socióloga, nós estamos aqui com a Suzy, que é psicanalista, e como essas áreas, né, a reflexão e a explicação que ela nos trouxe tem relação com a psicologia, inclusive, né, com o comportamento realmente das pessoas. Totalmente. São o dois contexto contextos. sociológico. O contexto sociológico, ele faz a observação sobre a sociedade, sobre comportamental, né? Uhum. A questão de gênero, assim, a questão da igualdade de gênero, como é que ela é construída na nossa sociedade. E dentro dessa sociedade, nós temos o sujeito, né, Suzy? Exato. Que é aquele sujeito que tem suas peculiaridades, né, psicológicas, que pode ser o sociopata, pode ser o psicopata, o borderline, o bipolar, que aí a gente tem comportamentos individuais que são influenciados por um contexto social. Exato. E olha, quando eles percebem que a mulher, de alguma maneira, está, entre aspas, obedecendo às diretrizes e... Caiu enfim, na armadilha. Muitas vezes eles acabam cometendo outro tipo de agressão física, no sentido de cortam os cabelos, jogam ácido no rosto, espancam de forma que o rosto já não parece o rosto, né, de uma mulher. Na verdade, eles querem estralhaçar a identidade feminina, né? A identidade, a força feminina, porque a gente sabe que a mulher, assim como o homem, tem uma série de características positivas, né, de força, enfim. Então, esse homem, ele diz assim, bom, então, se tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com outro também. Eu vou te deformar, porque aí ninguém vai te querer. Essa ideia... Bem destruição mesmo. Exato, de destruição. Não, tem um ódio muito grande ali que é imensurável. Só quem sente, né? Só quem é a vítima sabe o que é. Há uma transformação, inclusive, na face, né, do sujeito. Que a ideia que tu tem é que tem outras forças que estão ali, mas na verdade não. E como esse homem, ele não é 24 horas por dia abusador, então ele vai ter um momento que ele vai ter o almoço com a família, vai ter o dia que eles vão passear, vai ter o dia que ele vai trazer um presentinho, uma flor no dia da mãe. E tudo isso vai fazendo com que a mulher vá entendendo, não, então ele não é bem assim. Então ele é passivo de mudança. Tu vê, então acho que fui eu que fiz. E aí ela continua negando, né? Nós estávamos falando antes... Por que a mulher não sai desse relacionamento, né? Porque ela vai negando, ela realmente acredita que é ela que deixa ele assim. E que se ela melhorar, ele vai parar, né? Suzy, eu queria colocar uma coisa para ti, uma questão para ti. Daria pra gente dizer ou levantar a hipótese de que um cara desses que chega ao ponto de agredir, de desfigurar, né, até a sua parceira, enfim, numa situação em que ele se vê prestes a ser largado, coisa parecida, esse cara tem diríamos assim, uma carência patológica, assim, que ele não consegue conceber a possibilidade de ficar sozinho. Isso. Existe isso? Existe. Ele se sente inferior a ela? Sim, no fundo, sim.
atrás de uma onipotência tem uma insegurança gigantesca, né? Sim, e ele não vai suportar o vazio que ela vai deixar se ela sair dessa relação. Ele tem um amor e um ódio, só que a gente sabe que isso não é amor, né? Mas na cabeça dele, quando ele traz as coisinhas, ele faz coisas bacanas, tal, ele tá amando. Quando ele se transforma e destrói o objeto de fascínio dele, ele tá odiando. Então, essa estrutura de amor e ódio é algo que já vem construído muito lá atrás. E que ele vai repetindo, né? Uma coisa interessante, olha só, o homem... os dois gêneros têm violência, né? A gente sabe, uma mulher também... Sim. Ela também pode ser violenta em algum momento. Mas o homem agride para controlar, para subjugar a mulher. E a mulher que agride, ela agride como uma autodefesa. É muito difícil... Tu não vai ouvir uma mulher que espancou um homem, né? O contrário, né? Tu nunca vai ouvir isso. Até pela questão física, né? A não ser que ela chegue no extremo, como foi o caso dessa série, a Dirty John, que ela acaba matando. Daí é o extremo. É o extremo, porque imagina, ela nunca ia encostar um dedo no cara, Não, né? e ela não deve ter ficado nada bem depois. Não. Aquilo vai caminhar com ela o resto da vida. Então, porque o homem que faz isso também é muito importante. É um homem que não tem censura. Ele não tem a crítica. Ele não tem remorso. Nossa. Se ele tiver, ele vai, aí no outro dia, ele vai dizer, olha, eu não vou nunca mais, eu não vou mais beber, porque não precisa ser alcoólatra para fazer isso, né? Eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. E ele, na verdade, ele não está arrependido. É uma manobra que ele faz. Sim, ele manipula. Exatamente. Ele é estrategicamente, maquiavelicamente pensado. Então, ele vai levando essa mulher dessa forma. Então, ele dá um pouquinho... Sim, é perverso mesmo. Sim, é bem perverso. Muito. Ele tem consciência que ele está fazendo aquilo. Alguns têm. Alguns têm. Eu te diria, eu acho que a maioria tem, né? Uma grande... E dependendo o grau, pode ser tratado e pode, sim, sair dessa ideia. Porque essa ideia é construída lá atrás. Mas né? aí a pessoa pode fazer um tratamento e pode diminuir um pouco esse instinto? Não o psicopata, tá? Nem o perverso, aquele que nem a gente conheceu nos outros filmes, o Hannibal. Aquelas perversões que de fato elas são... a pessoa já nasce dessa maneira, ela já maltrata animais. São casos extremos. Extremos, ela já maltrata animais na infância, né? Maltrata muito, gosta de ver o sangue, enfim. Tem prazer em... Muito prazer. Em que ver não, isso. Esse é o perverso, né? Esse é o perverso. Esse não tem volta. Nem o psicopata não tem volta, né? Então, o que nós temos que fazer... é nos afastarmos dessas pessoas, não tem outro jeito, porque não tem como conter, a não ser que ele cometa, né, o feminicídio e consigam, né, enquadrá-lo e prendê-lo, né. Bom, nós poderíamos ficar aqui, né? Sim. Horas conversando. Sim, porque teria muita coisa, é muita coisa, é um assunto difícil, é um assunto complexo, é um assunto pesado, existem variáveis, existem patologias, existe o histórico de cada pessoa, mas o que a gente tentou trazer aqui realmente foi uma reflexão e que se alguém que esteja nos ouvindo está passando por algum tipo de situação similar a alguma que a gente tenha colocado aqui, que isso de alguma forma possa fazer com que essa pessoa pense um pouquinho e que procure ajuda. E que procure ajuda principalmente. Eu justamente queria fazer uma consideração final. Claro, fica à vontade. Nesse sentido, tá? Que a gente não pode mais assistir
isso tudo e ficar impassível. Às vezes tu é uma vizinha, né? Às vezes tu assiste de longe e tu não pode fazer nada. Às vezes é dentro de casa mesmo. Então, nós temos que ter o compromisso ético, nós temos que ser a voz dessas mulheres quando a gente sabe que está acontecendo esse tipo de situação e que não tem outra maneira da gente parar esse processo. E dentro disso eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que quando o homem mata, será que ele mata a mulher? Ou será que ele tenta matar a incapacidade dele de amar uma mulher? Isso é uma reflexão. É uma reflexão. Eu vou bastante pela segunda opção, por essa incapacidade. Só que tá espelhada na mulher, né? É confuso, tá espelhada na mulher. Perfeito. Exato, entende? Então, é como se fosse algo mágico, né? Eu mato ela, desaparece. Aí eu largo ela como um lixo, como tu comentou no filme, e depois eu parto para uma outra vítima, né? Mas eu queria terminar mesmo dizendo o seguinte: vocês ainda acreditam na máxima de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher? De jeito nenhum. Não podemos mais. Nós temos que meter a colher. Claro, boa, né? Suzy, acho que depende do nível, né? Claro, eu ia dizer, com responsabilidade, né? Guiada, nunca algo intempestivo, nunca algo que vá colocar em risco, inclusive, a própria vida desta pessoa que está, nesse momento, tentando tirar a vítima, né, desse agressor. Tem que ser tudo muito, muito calculado. Muito bem, Eu acho que o fato excelente. Desculpa. Não, pode falar, Lê. Não, eu acho que o fato de essas situações de feminicídio estarem assim, amplamente divulgadas, né? Assim, a gente, hoje em dia, cada vez que acontece um caso desses, assim, a imprensa dá muita divulgação, dá muita ênfase para esses casos. Eu acho que isso é extremamente importante também, porque faz com que as pessoas estejam com as antenas mais ligadas para esse tipo de crime, né? Porque antigamente esse tipo de coisa muitas vezes passava abafado, assim, sabe? Sem falar nos casos daquela história da defesa, da legítima defesa da honra, né? Sim. Que até questão de 20 e poucos anos atrás ainda se usava, né? Era permitido, permitido. Existia esse argumento no campo jurídico, né? Para se justificar, por exemplo, a traição da mulher, é isso que tu... Não, mais ou uma menos... mulher poderia trair um homem e o homem matá-la, né, alegando isso, né? Isso não existe mais, né? Isso, e usava-se a frase, eu lavei a minha honra com o sangue do amante. Barbaridade. Né? Então, é bem isso mesmo. Eu acho que o medo com relação também a esses homens, porque eles são violentos, era muito grande. E a ideia de que era possível que eles pudessem ter essa vantagem, né? Que fosse permitido a eles esse tipo de poder. Sim. Sil, tu queres fazer uma conclusão aí, Na realidade, eu queria fazer final. uma reflexão mais de contexto social mesmo, para a gente debater muito a questão da igualdade de gênero e do machismo. Acho que é um princípio fundamental para que não se chegue a casos de feminicídio, se a gente transformar a maneira de se relacionar homens e mulheres, né? A gente se vê como igual, porque o que acontece é que a nossa Constituição é de 88, que foi reconhecer a mulher como tendo igualdade de direito. É muito recente, ou seja, a mulher ainda ela é vista como um ser inferior. Até 88 ela não tinha os mesmos direitos que o homem. Então isso ainda está construído na nossa sociedade, que a mulher ela é inferior ao homem, ao ponto deles sentir esse poder em relação à mulher. Né? E, claro, como o Lê mesmo falou, em outras proporções, e felizmente hoje há uma divulgação, existem leis, né, que permitem que
culpe, que se julgue, né? Se puna quem deve se punir. E, então, as coisas são um tanto quanto diferentes da década de 70, 60, né? Mas a gente tem que, sim, continuar a combater as questões de gênero, né? E o machismo. Ok, eu agradeço muito, mas muito mesmo. Nós agradecemos Suzy Trintinaglia pela sua presença aqui. Foi excelente. Como eu falei agora há pouco, a gente poderia ficar aqui um tempão, porque é muito bom conversar contigo. Muito obrigada mesmo. Eu sempre agradeço muito, porque o nosso trabalho é solitário, né? É um trabalho em 4 paredes. Aliás, essa é a ideia, né, do nosso trabalho, que seja sigiloso. E quando eu posso contribuir que vá além, né, das 4 paredes do consultório, eu fico muito feliz. Que bom. Nós agradecemos a todos vocês que nos ouviram. Ouçam de novo se quiserem refletir um pouco mais. Deixe seu comentário, compartilhe e converse com as pessoas que você conhece, que talvez estejam passando por uma situação complicada de um relacionamento abusivo. E se você estiver passando por isso, como a gente comentou, procure ajuda e a gente espera também aqui ter contribuído um pouco para que a vida das pessoas, né, principalmente das mulheres que se encontram nessa situação, seja um pouco mais leve. Vitor Lemes, Estúdio Valve Áudio e Vídeo, obrigada mais uma vez pelo apoio e a gente se ouve no próximo podcast do Estúdio Contexto. Um abraço a todos vocês. Obrigada.